Áudio 43 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 34. Minha chegada a Gex. Parecia-me que agora eu tinha os meios de cumprir o desejo extremo que tinha de conformar-me com Jesus Cristo, pobre, desnudo e despojado de tudo. Minhas amizades próximas não mostraram nenhum anelo por meu retorno. A primeira coisa que me propuseram, um mês depois de minha chegada a Gex, não só era abrir mão de minha tutela, como também passar todos os meus bens para meus filhos e reservar uma pensão anual para mim. Esta proposta, vinda de pessoas que não consideravam outra coisa senão seu próprio interesse, para alguns poderia ter parecido muito desagradável, mas não o era, de maneira nenhuma, para mim, e eu não tinha nenhum amigo para aconselhar-me. Não conseguia ninguém a quem pudesse consultar sobre a maneira de formalizar a situação, uma vez que era livre e realmente desejava fazê-lo. Parecia-me que agora eu tinha os meios de cumprir o desejo extremo que tinha de conformar-me com Jesus Cristo, pobre, desnudo e despojado de tudo. Enviaram-me um contrato que havia sido redigido sob inspeção deles e eu, inocentemente, o assinei, não percebendo algumas cláusulas que nele foram inseridas. O contrato enunciava que quando meus filhos morressem, eu não deveria herdar nenhum de meus próprios bens, mas devolvê-los para meus parentes. Havia muitas outras coisas que pareciam concorrer igualmente para minha desvantagem. Embora o que havia reservado para mim fosse suficiente para sustentar-me neste lugar, não obstante, isso mal dava para fazê-lo em outros lugares. Assim, abri mão de meus bens, sentindo mais alegria por estar com isso, conformada a Jesus Cristo, do que poderiam sentir aqueles que me pediram isso. Trata-se de algo do qual nunca me arrependi, nem sobre o qual tive alguma inquietação. Que prazer perder tudo pelo Senhor! O amor à pobreza, assim contraído, é o reino da tranquilidade. Esqueci de mencionar que, seguindo para o fim de meu miserável estado de privação, quando estava preparada para entrar na novidade de vida, Nosso Senhor iluminou-me com tamanha clareza para ver que as tribulações exteriores vinham dele, que não pude guardar nenhum ressentimento contra as pessoas que me fizeram tê-las. Ao contrário, sentia ternura e compaixão por elas, e sentia mais dor pelas aflições que inocentemente lhes causei que por qualquer das que elas haviam colocado sobre mim. Vi que essas pessoas temiam muito ao Senhor para oprimir-me como faziam, se soubessem disso. Vi sua mão nisso e sentia a dor que elas sofriam, pela inconsistência de seus humores. É difícil conceber a ternura que o Senhor me fez sentir por elas e o desejo que tive, com a maior sinceridade, de proporcionar-lhes toda sorte de vantagens. Após o acidente que me ocorreu, a queda do cavalo, do qual logo me recuperei de uma maneira maravilhosa, o diabo começou a declarar-se mais abertamente meu inimigo, apresentando-se e tornando-se horrendo. Certa noite, quando eu menos pensava nisso, algo muito monstruoso e espantoso apareceu. Parecia um tipo de rosto visto por uma tênue luz azulada. Não sei se a chama fazia parte desse horrível rosto ou aparência, pois era tão confusa e passou tão rápido
que não pude discerni-la. Minha alma descansou em seu estado de calma e convicção e depois nunca mais apareceu dessa maneira. Quando me levantei à meia-noite para orar, ouvi ruídos espantosos em meu quarto e depois de deitar-me, esses ruídos foram ainda piores. Minha cama muitas vezes foi sacudida por um quarto de hora e todas as vidraças quebraram. Todas as manhãs, enquanto isso continuava, elas apareciam estilhaçadas. Contudo, eu não sentia medo. Levantava-me e acendia minha vela em um candelabro que guardava em meu quarto, porque havia assumido a tarefa do sacristão e a responsabilidade de acordar as irmãs na hora que deviam levantar-se, sem ter falhado nenhuma vez por causa de minhas indisposições, sempre sendo a primeira em todas as observâncias. Fiz uso de minha pequena luz para examinar o quarto e as janelas, ao mesmo tempo em que o ruído ficava mais forte. Ao ver que eu não tinha medo de nada, ele sumiu de repente e nunca mais me atacou pessoalmente. Contudo, incitava os homens contra mim. E nisso teve muito mais êxito, pois ele os encontrou dispostos a fazer-me aquilo que ele os incitava a fazer com entusiasmo, já que eles consideravam uma boa ideia fazer-me o pior dos males. Uma das irmãs que eu havia trazido comigo, uma menina muito formosa, cultivou uma intimidade com um eclesiástico que tinha autoridade neste lugar. A princípio, ele inspirou nela uma antipatia por mim, certo de que se ela confiasse em mim, eu a aconselharia a não tolerar suas visitas com tanta frequência. Ela era responsável por um retiro religioso. Esse eclesiástico tinha o desejo de induzi-la a fazer isso para ganhar sua inteira confiança, o que também teria servido como um disfarce para suas frequentes visitas. O bispo de Genebra havia designado o padre de Lacombe como diretor de nossa casa. Quando ele vinha para fazer retiros, eu queria que ela o esperasse. Como ganhei parte de sua estima, ela submeteu, mesmo contra sua inclinação, o que havia feito sob a orientação deste eclesiástico. Comecei a conversar com ela sobre o tema da oração interior e a levei à prática deste dever. Nosso Senhor deu-lhe tamanha bênção que esta menina entregou-se a ele com muita seriedade e de todo o seu coração, e o retiro a conquistou por completo. Ela então se tornou mais reservada e vigilante com este eclesiástico, o que o incomodou sumamente e o deixou irritado com o padre Lacombe e comigo. Isso confirmou a fonte das perseguições que depois me sobrevieram. O ruído em meu quarto, que pode ter tido a ver com ele, acabou quando isso começou. Este eclesiástico começou a falar de mim, em particular, com muito desprezo. Eu sabia disso, mas não lhe dava nenhuma importância. Apareceu certo monge para vê-lo, que odiava mortalmente o padre Lacombe por causa de sua formalidade. Ambos combinaram juntos obrigar-me a abandonar a casa para que pudessem ser os diretores dela. Todos os meios que puderam maquinar foram usados para este fim. Minha forma de vida era tal que na casa eu não me intrometia em nenhum assunto, deixando as irmãs disporem das prebendas como quisessem. Pouco depois de entrar na casa, recebi 1.800 luíses que uma senhora amiga minha
emprestou-me para completar nossa mobília, os quais lhe devolvi quando abri mão de meus bens. Esta foi a soma que elas receberam, além do que eu lhes havia dado antes. Às vezes eu falava um pouco com aquelas que ficavam ali para tornarem-se católicas. Nosso Senhor favoreceu com tantas bênçãos o que eu lhes disse que algumas que não sabiam antes o que fazer vieram a ser mulheres sensatas e firmes e exemplos de piedade. Vi muitas das tribulações que provavelmente cairiam sobre mim. Ao mesmo tempo ocorriam-me essas palavras, o qual Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Prostrei-me durante muito tempo com meu rosto no chão, desejando seriamente receber todos os teus golpes. Ó, tu que não poupaste nem ao teu próprio filho, tu não pudeste encontrar ninguém digno de ti, senão ele, e ainda encontraste nele os corações apropriados para ti. Alguns dias depois de minha chegada a Gex, vi em um sagrado e misterioso sonho, porque como tal eu o distingui muito bem, o padre Lacombe atado a uma grande cruz, despido da mesma maneira que retratam nosso Salvador. Vi ao redor dele uma multidão assustada, o que me encheu de confusão, que lançava sobre mim a ignomínia de seu castigo. Ele parecia sofrer muita dor, porém meu opróbrio era maior que o dele. Depois vi isso se cumprir por completo. O eclesiástico conseguiu colocar de seu lado uma de nossas irmãs, que era diretora da casa, e logo depois a prioresa. Eu estava em um estado muito delicado, pois a boa disposição que tinha não dava forças ao meu corpo. Tinha 2 criadas para servir-me. Contudo, uma vez que a comunidade necessitava de uma na cozinha e da outra para ficar na porta e auxiliar em outras ocasiões, eu as deixava, não pensando que lhes permitiriam servir-me algumas vezes. Além disso, eu lhes permitia receber todas as minhas rendas, tendo elas já recebido minha primeira metade da pensão deste ano. Não obstante, elas não permitiam que nenhuma das empregadas fizesse algo para mim. Por causa de meu ofício como sacristã, eu era obrigada a varrer a igreja, que era muito grande, e não permitiam que ninguém me ajudasse. Desmaiei várias vezes sobre a vassoura e fui forçada a descansar nos cantos. Isso obrigou-me a rogar-lhes que deixassem que o trabalho fosse feito algumas vezes pelas fortes meninas do campo, as novas católicas, o que por fim tiveram a caridade de consentir. O que mais me envergonhava era o fato de nunca ter lavado roupas. Obrigavam-me agora a lavar todas as roupas brancas da sacristia. Tomei uma de minhas empregadas para ajudar-me, pois ao tentar fazê-lo, eu o fiz da maneira mais desastrada. Essas irmãs retiraram-na pelo braço de meu quarto, dizendo-lhe que deveria cuidar de seu próprio trabalho. Deixei o acontecido passar sem fazer nenhuma objeção. A outra boa irmã, a menina que acabei de mencionar, ficava cada vez mais fervorosa. Pela prática da oração em sua dedicação ao Senhor, ela passou a ser cada vez mais carinhosa e simpática comigo. Isso irritou o eclesiástico. Depois de todos os seus inúteis esforços aqui, ele foi a Annecy para semear discórdia e causar mais dano ao padre Lacombe.